A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Tema de hoje é polêmico, é atual, assim é o TBC Debate, porque o governo Lula tentou evitar a CPI do INSS. Qual o motivo? Afinal de contas, milhões de aposentados foram prejudicados, foram afetados com desvios, e muita gente chama até de assalto, de roubo. Comigo, dois notáveis especialistas com posições antagônicas. Isaura Lemos é ex-deputada estadual, tem história em Goiás. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, e eu que fico feliz de poder debater ideias aqui com vocês. Rafael Costa é analista político. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Muito obrigado, Rafael. Quero cumprimentar o caríssimo telespectador da TBC, a minha debatedora Isaura Lemos. Que seja um debate muito agradável para todos. Vamos lá, vamos falar dessa questão do INSS, de desvio, de CPI. Vamos acompanhar mais informações para a gente entrar nesse debate que está pegando fogo. O Instituto Nacional do Seguro Social está no centro de uma das maiores investigações já realizadas contra fraudes em benefícios previdenciários. A operação sem desconto da Polícia Rodoviária Federal revelou que mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas podem ter sido vítimas de descontos indevidos em seus benefícios. O prejuízo estimado passa dos 6 bilhões de reais. Segundo as investigações, associações de fachada descontavam valores automaticamente dos salários dos beneficiários, sem autorização formal. Em alguns casos, os aposentados sequer sabiam que estavam sendo lesados. A gravidade do esquema levou ao afastamento do então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e ao pedido de demissão do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Também há suspeitas de que parlamentares teriam ligações com as entidades investigadas. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e está sob análise da Procuradoria-Geral da República. No Congresso já foi criada uma CPMI para apurar as fraudes e responsabilizar os envolvidos. O governo promete reforçar a fiscalização para garantir que os beneficiários não sejam mais prejudicados. Isaura Lemos, por que o governo não quis, e na verdade não quer a CPI? E esconder o quê? A senhora é a favor ou é contra essa CPI? Olha, eu sou a favor da CPI. Porém, nós sabemos que quem denunciou essa fraude foi a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. Então, quer dizer, já está havendo uma investigação, já está havendo todo um mecanismo de chegar aos verdadeiros responsáveis desse absurdo que é roubar aposentados. Então, eu, por exemplo, sou aposentada, Mas a gente não fica olhando ali o contra-cheque, não fica olhando os detalhes todo mês. E esses aposentados sequer sabiam que estavam sendo roubados. Então, é uma situação gravíssima, mas que o governo, com certeza, percebeu a utilização política do ponto de vista de que quem vai investigar, quem vai querer chegar a um responsável, realmente são pessoas que se vendem nos seus estados. Então, quer dizer, como é que é? A raposa cuidando do galinheiro, Rafael, qual a sua opinião? Por que o governo Lula não quis a CPI? Rafael Vasconcelos, eu abriria minha fala parafraseando Winston Churchill. Nunca se roubou tanto de tantos. Essa é a nossa realidade. Os valores aproximados constam aí na ordem de 6,5 bilhões de reais. E como muito bem disse a minha debatedora, uma operação deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União deram início a uma investigação. Entretanto, das 41 instituições que possivelmente fazem parte de um esquema nunca antes visto na história desse país,
A Polícia Federal e a Controladoria só querem investigar 12, inclusive colocando o irmão de Lula, conhecido como Frei Gilson, de fora. Não precisa investigar o irmão do presidente, né? Então são situações que nos trazem alerta, é uma situação gravíssima e as autoridades desse país, elas necessitam, por uma questão de justiça social, que tanto se fala por aí, defender, impedir que isso aconteça e devolver esses valores para os prejudicados, mas não tirando da população dos pagadores de impostos, e sim daqueles que roubaram. Sua réplica. Com certeza o governo Lula, ele de fato foi quem está denunciando essa fraude, né? E nós sabemos, isso nós não precisamos ser hipócritas para negar, que toda instituição tem aqueles que estão ali só para se locupletar, só para roubar, só para enriquecer às custas dos impostos que os mais humildes é que pagam, porque os grandes dessa nação, infelizmente, não são obrigados a pagar. Inclusive estamos agora tentando, né, com o plebiscito popular, fazer com que se taxe as grandes fortunas. Então, infelizmente, essa questão é uma questão que existe no capitalismo. A corrupção é inerente ao sistema capitalista. As pessoas falam: mas você não ficou rico, por quê? Você não roubou? Mas você é bobo demais. Então, as pessoas, infelizmente, são influenciadas ideologicamente a entrar nos governos para roubar, para negociar. E aqueles que fizeram isso se deram mal, porque um governo sério como o governo Lula, uma Polícia Federal que tem agido livremente, né, independentemente, fez a denúncia e agora aqueles que são culpados irão pagar. Me chama a atenção a fala da minha debatedora quando ela enfatiza que Lula é um governo sério. Enquanto ela dizia isso, eu lembrava, os maiores esquemas de corrupção do Brasil, todos ou quase todos, para colocar uma margem de erro, foram descobertos no governo Lula. Será que a Polícia Federal só trabalha no Lula? Em toda a história do Brasil, exceto Lula, a Polícia Federal é inoperante? Ela não tem executividade? Porque o Petrolão, o Mensalão, as rachadinhas, os esquemas com as empresas multinacionais, agora o INSS, todos no governo ou do Lula ou do PT. PT este que faz um discurso contra o capitalismo, assim como a minha debatedora acabou de fazer. Mas eu quero lembrar você que nos assiste que o antagonismo ao capitalismo hoje no mundo, o comunismo este, partido que confessa a minha debatedora, foi o protagonista das maiores chacinas e assassinatos do planeta. Quiçá, diga Joseph Stalin, com 46 milhões de mortos nas costas, Vladimir Lenin, 10 milhões de assassinatos nas costas, Mao Tse-tung na China, com um genocídio de mais de 100 milhões de pessoas. Então, eu fico observando isso e fico tentando entender como que se dão as coisas na cabeça de uma pessoa que fala mal do capitalismo quando o seu antagonista é o maior responsável por morte neste planeta. Aí, quando nós vamos falar em números de mortes, né, eu penso até que é um desconhecimento da história, né? Esses países que o meu debatedor, né, o Rafael Costa está citando, são países onde houveram guerras e revoluções, conflitos de interesses, né? Tanto na Rússia houve uma revolução, né, em 1917, é claro que houve conflito de interesses, um sistema novo a ser implantado. A primeira medida do presidente Lenin foi que a terra não era mais mercadoria, porque nós sabemos que a terra é um bem da natureza e deveria servir para alimentar e para progredir a todos que nela habitam. Então, houve guerras, houve conflitos de interesses. O Mao Tse-tung foi um dos idealizadores de uma grande revolução que veio beneficiar milhões que estavam sob o tacão de um império totalmente
totalmente desigual, matando de fome milhões de pessoas, porque todo o império, vocês sabem como é que é, eles visam apenas aquela casta que mora em torno deles. E você fala de que nós não temos hoje condições de observar aquilo que todos estão vendo. Israel massacrando o povo de Gaza, massacrando aquele povo pobre, sofrido, massacrando a partir da mão invisível dos Estados Unidos, um país imperialista que está em todos os pontos do planeta provocando guerra. Quando ele chega e fala para o país, olha, você tem um problema, o seu governo autoritário, ele joga bomba nesse país. Assim fez com a Síria, assim fez com o Iraque, assim fez com o Afeganistão, agora está cercando a Venezuela. Deus o livre de uma ajuda de uma mão assassina cheia de sangue, como é o governo americano e o governo de Trump. E você, Rafael, um analista político, vim falar desses governos passados que fizeram uma implantação de um novo sistema, porque o sistema capitalista mata e muito. Muitos morrem de fome no sistema capitalista. E você não vê que é um avanço a um país como a China, que hoje tirou da fome 38 milhões de pessoas. Eu já fui à China e vi com os meus olhos a realidade de um país que se desenvolve dirigidos por um partido comunista. É ditadura, sim ou não, na China? Sim, é uma ditadura para as minorias. Não, mas é uma ditadura. É uma ditadura na medida... Quem mora lá não sente que é ditadura, porque quem mora lá tem comida, tem moradia, tem sistema de saúde, tem sistema de educação. Tem liberdade? Mas tem liberdade desde que não afete os interesses da maioria. Desde que até contrarie o atual interesses, governo. Não, o governo hoje, ele defende, um governo dirigido pelo Partido Comunista, ele defende os interesses da maioria. Só mais uma pergunta, a senhora trocaria a liberdade por comida, por moradia, até por luxo, a senhora trocaria? Eu, claro, se eu tivesse nessa condição, que tal o nosso povo... Que o povo não tem liberdade então. de não ter liberdade, não. A senhora seria um robô. De forma alguma. Sem a livre expressão de pensamento. Não, mas isso não é desta forma. Lá existe debate, existe discussões. Foi a senhora que disse existe um partido. Que é ditadura. É uma ditadura para a minoria, é uma ditadura do proletariado. Lá as pessoas não têm liberdade religiosa, Isaura. Tem liberdade religiosa. Você deveria visitar na China. Deixa eu te falar. Se você é católico e você está na China, você está em um campo de concentração. Mas tem várias você não pode ser católico chinês. Tem vários igrejas. A gente tem que falar a verdade. A China realmente abraçou, o Partido Comunista Chinês abraçou o capitalismo. É um país que se desenvolve, sim. Houve redução. Em mercado, né? Em mercado capitalista. A população é um socialismo melhorou também para a população. Isso é indiscutível. Melhorou muito. O país se desenvolveu, o país exporta. O país é uma potência. Isso é fato. Agora, não há liberdade nenhuma lá. Se você questionar o atual governo, por exemplo, você é preso, você é morto. Isso é fato. Assim. Isso é fato. Não é assim. Então, aí eu tô colocando os dois lados, porque a gente tem que trazer à luz a verdade. Eu conheço chineses que criticam o governo a verdade. lá. Critica até a página 3. Mas eles não têm o poder, né? Se criticar, pode até Aqui morrer. Aqui também tem gente que critica o governo, mas não tem poder nenhum. Tudo bem, eu estou mostrando os dois lados. Realmente a China hoje é uma potência mundial. Agora, as pessoas ali não têm liberdade. Não tem liberdade religiosa. O Estado controla a religião ali. Não, depois depois eu vou te presentear alguns livros de cristãos. Não tem nada a ver com cobrança, não. Vai lá. Os cristãos se reúnem de maneira escondida lá. Olha, eu faço questão de ir com esse assunto Rafael, eu já estudei muito, China, Isaura. E inclusive nas igrejas da China. O que não pode na China... Pesquisa no Google agora, então. Liberdade religiosa. Eu pesquiso aqui e coloco os prints no ar. Sim. Do que a senhora colocar. De qual informação? Qual fonte? Informação dos veículos grandes brasileiros. É que eu vi
né, a realidade que eu vi. A senhora viu o que pode ser visto. Não, a senhora não viu livremente. Tortura, a senhora não viu gente morrendo no paredão? Eu vi gente morrendo, paredão. vi. Ah, vi entendi. gente senhora... no estádio morrendo, sabe quem? A senhora viu gente no estádio morrendo? Vi, então a senhora viu. Gravado na televisão. Todo traficante lá é morto. E a família paga a bala. Eu gostaria, só para enriquecer a discussão, né, já que a gente entrou nesse assunto tão interessante que é a China, que se você é um chinês, mora em Wuhan, por exemplo, você não tem o direito de mudar de província e falar, não, o local onde eu moro é uma região agrícola, não é industrializado, eu quero ir para outra região. Você não pode, a não ser que o governo te autorize. E, exceto quando o governo permite que essa pessoa vá a estudo, dificilmente se consegue. A questão religiosa também é uma outra pauta. Você não pode ter a liberdade de religião, a pluralidade das religiões, que tanto se briga aqui no Brasil. Se você não segue o que eles querem lá, você pode correr até o risco de sofrer fuzilamento. Mas o que me chama a atenção, para a gente voltar ao cerne do debate, é que como nós podemos dialogar ou defender o menor se no maior há o erro. O que eu quero dizer com isso? Como nós podemos chamar a atenção da sociedade, no caso da minha debatedora, de roubos de senhorinhas, de velhinhos, de 30, 60, 100, 150 reais, quando ela mesma relativiza a vida? Ou ela não acabou de fazer isso quando fala, olha, houve uma revolução, houve uma guerra, estava se implantando, como se fosse uma situação aceita, como se fosse uma situação que é permissiva. E aí, eu lembro a todos, a Alemanha nazista, ela fez uma chacina e lá havia uma maioria. Hitler não era sozinho, ele não era minoria, ele convenceu o povo alemão. Se nós relativizarmos a vida, nós começamos a legitimar toda a chacina. E é isso que os comunistas fazem para tentar justificar o injustificável. Vamos lá então, olha só, o Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos reelegeu José Pereira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula, como vice-presidente pelos próximos 5 anos. Esse sindicato é investigado pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União por possíveis descontos indevidos nos benefícios de aposentados, sem consentimento. O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, disse que não há previsão de convocação do irmão de Lula ou de outros enquanto não houver as devidas provas. Isaura Lemos, não seria de bom senso o irmão do Lula não concorrer, ele dizer o seguinte, olha, eu estou prejudicando meu irmão, estou prejudicando o presidente da República, houve essa polêmica toda e ele, como vice-presidente, não viu rigorosamente nada, está ali para defender o interesse dos aposentados? Claro. A corrupção, ninguém vê. Ninguém vê a corrupção que está acontecendo hoje nos órgãos do Estado. Ninguém vê. Vai ver quando tiver uma investigação séria, como a que houve no governo Lula. Então, agora, já chamar todos os investigados, claro que vai chamar. Se a CPI não chamar, é porque ela vai fazer coisas erradas, né? Claro que vai chamar todos os investigados. Agora, o uso político é porque o irmão do presidente Lula é vice-presidente. Vice é vice. Vice não assina. Vice não olha tudo. Então, eu tenho a clareza de que todos vão ser chamados. E em relação ao que o Rafael, meu debatedor, colocou, eu sou avó de 7 netos, sou mãe de 3 filhas, amo a vida e amo a todas as pessoas, Rafael, todas. É claro que eu não quero a violência. Sabe quem traz a violência? As guerras. Quem traz a violência são os países imperialistas, que levam a guerra para os países, que querem as riquezas minerais desses países, as terras raras, o petróleo, né? Quando você fala de petrolão, quer mais usurpar o poder de uma nação do que o que fizeram com o Brasil quando as empresas americanas arrebataram os nossos esforços, nossos campos de exploração de petróleo. E agora, grande parte desse campo de petróleo, quem fatura com eles são os grupos norte-americanos. Então, quer dizer, as guerras é que levam às mortes. Eu sou pela paz. Agora, quando um país é cercado
e se faz denúncias falaciosas, que ali tem um presidente do narcotráfico. O povo reage e morre e é massacrado, e eu fico muito triste. Eu penso, gente, se essas armas virar para o Brasil, porque nós estamos sendo ameaçados, a nossa soberania está sendo ameaçada. Você é brasileiro, eu sou brasileira. Na opinião da senhora, a Rússia faz bem invadir a Ucrânia? A Rússia está defendendo o seu território, porque estão colocando bases norte-americanas. A Rússia tomou na Ucrânia as províncias de Donetsk e Luhansk, terrenos ucranianos, se colocar sem bases contarmos na Crimeia. A senhora acha isso correto? Se colocar bases norte-americanas dentro, próximo ao nosso país, como está sendo colocada na Venezuela, o povo reage. E, infelizmente, a Rússia está sendo obrigada a se defender da OTAN, que é uma organização, para quem não sabe, dos países europeus que hoje se submetem aos Estados Unidos. Estão abrindo falência, inclusive a França pedindo dinheiro para o FMI para poder ajudar a guerra. Então, na opinião da senhora, a defesa da Rússia se justifica matando ucranianos? É isso que a senhora está me dizendo? Porque é isso que a Rússia está fazendo. Inclusive com soldados norte-coreanos que foram enviados para a fronteira para ajudar Vladimir Putin. A Rússia, todo momento, tem falado: Ucrânia, vocês já foram um país da União Soviética, não entre nessa dos Estados Unidos. Mas não é direito soberano da Ucrânia seguir o mesmo próprio caminho? A Ucrânia não tem esse direito? E se ela quiser entrar para a OTAN, qual o problema disso? É a soberania deles. Não se fala tanto em soberania? O povo lá nem sabia que tudo isso ia acontecer. Senão não teria colocado um Zelensky, que é uma marionete do governo americano. Democraticamente é o presidente da Ucrânia. Não é isso que se fala? Teve golpe lá também. Você sabe disso. Não é o que se fala. Foi deposto lá. Não é o que se fala, mas é o que se você ler, você vai ver que ele é o presidente legítimo e reconhecido por todos os países. E é uma marionete, joelha nos pés do Trump, chora. Direito dele, ele é o presidente, ele é a autoridade máxima da Ucrânia, ele pode fazer isso. Mas, tá tudo certo. Mas o povo ucraniano já está consciente que ele é um homem marionete do governo americano e que está levando a guerra para um país que estava na área da influência de outro país e não dos Estados Unidos. Isaura, a senhora disse agora há pouco que é a favor da vida, que tem, acho que se não me engano, 7 filhos ou netos, 7 netos. 7 netos. E observando a senhora, eu gostaria, observando a senhora visualmente, se a senhora fosse minha avó, uma pessoa bem apessoada, parece uma pessoa amável. Só que nada tira da minha mente como que você consegue defender pessoas, líderes que mataram pessoas. Você pode até falar, Rafael, mas morrem pessoas também no capitalismo? Existe fome no capitalismo? Sim, existe. Não vou ser hipócrita e falar que não existe. Mas a fome existe no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo. Desde que o ser humano existe, existe a fome. Isso não foi invenção do capitalismo. Agora, não se vê uma autoridade do próprio país matar o próprio povo, porque as 46 milhões que morreram com Stalin não eram adversário, eram russos de fome, de miséria. As pessoas que morreram com Vladimir Lenin eram russos que morriam de miséria. Fizeram as pessoas construir São Petersburgo até a morte. Milhares de pessoas morreram na construção de uma cidade. Isso é o que você defende. Então, quando eu olho para a senhora, eu fico perdido, porque eu vejo uma boa pessoa que me passa uma boa impressão, defendendo uma ideia nefasta. Para você ver que realmente você também é uma pessoa que poderia ser meu neto e que infelizmente não está vendo. A senhora seria uma avó muito jovem, né? Mas eu tenho neto dessa estatura. É mesmo? Eu penso que nós temos que olhar as experiências que houveram na União Soviética de uma tentativa do povo sair da miséria, porque lá já existia miséria, você vê em filmes como é que era a monarquia e o Império Russo.
Então, lá houve uma reação do povo para melhorar as condições de vida. E houve reação do exército do Império e matou muita gente. E durante a implantação do sistema socialista na União Soviética, houve reação, é claro, daqueles que não queriam perder os seus interesses, as suas riquezas. E não queriam, de fato, submeter a um novo sistema. Eu vou defender tudo o que houve na Rússia? Não. Foi uma primeira experiência. Eu não vou defender tudo o que houve na Rússia, mas foi uma experiência inédita no mundo. Uma experiência de tomada bem leviano, de poder, né? de tomada de poder dos trabalhadores e trabalhadoras, os soviets, que soviets quer dizer Assembleia Popular, que tomaram o poder e transformaram a União Soviética, que era uma região pobre, na segunda potência do mundo. Então, quer dizer, em 50 anos... A custo de muito sangue. De muito sangue, assim como a China faz. Não sou a favor de sangue. Por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela agora. O povo lá vai reagir, vai ter muito sangue. Se houver realmente... porque o Trump fala muito, né? Na América Mas se do houver Sul, realmente, vai ter muito sangue lá. O maior êxodo de pessoas são da Venezuela para o Brasil. Os venezuelanos estão fugindo da Venezuela. Rafael, claro, lá existe um bloqueio econômico, como estão fazendo aqui agora. Você que era contra os venezuelanos, agora vai ver o que é um governo imperialista bloqueando a economia, fazendo sanções para arrebentar com o país. Zara, só que o mas Brasil, quando Nicolás Maduro prende o seu opositor, a senhora gostaria que o mundo ficasse vendo de joelhos? Não se destrói, sabe por quê? O Brasil tem riquezas minerais, Juan Guaidó tem sumiu, indústria. tá sumido. A Venezuela só atuava na área do petróleo porque, não sei se você sabe, é a maior jaziga de petróleo do mundo, a Venezuela. Nicolás Maduro fez igual Putin e simplesmente disse que a Guiana pertence a ele. Isso é correto? Durante os governos anteriores, a Venezuela era um país submetido pelo petróleo aos Estados Unidos. Quando o Chávez entrou, primeira lei que ele assinou, a Venezuela é dona do seu petróleo. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos não gostou, os industriais petrolíferos dos Estados Unidos não gostou e sancionou o país. Todo navio que atraca na Venezuela não pode vender para outro país. É um governo mesquinho, um governo que comete o genocídio. Esse sim comete o genocídio agora. Você quer lutar contra o genocídio agora? É contra os Estados Unidos, que é um governo genocida que está com as mãos sujas de sangue e lá está dividido. 50%, mais de 50% da população norte-americana não aceita o Trump, não concorda com as ações de Trump no mundo e lutam pela paz contra a guerra. Só para nós elucidarmos alguns pontos, em algum momento a Isaura comentou que os Estados Unidos gostaria dos minérios, né, da Venezuela e do Brasil. Eu quero só lembrar que nesse governo, muito recente inclusive, o Brasil, de forma deliberada, por opinião própria, ele optou por vender terras raras brasileiras à China por 500 milhões de dólares, quando havia em cima da mesa uma proposta de 900 milhões da Holanda, porque a esquerda e o comunismo, eles não estão preocupados com o mercado, não estão preocupados com o melhor do país, eles querem fomentar a própria ideologia, assim como a Isaura defende essa ideologia e tenta apresentar para todos como uma coisa boa, quando os livros de história mostram que é o maior câncer da humanidade, assim como foi feito em uma das revelações de Maria, onde disse que a Rússia continuaria cometendo seus erros, e é o que nós vemos acontecer ano após ano. Vamos lá, vamos chamar aqui a opinião do governador Ronaldo Caiado, né, a respeito desse assunto do INSS. Vamos acompanhar. Estava lá e agora vem pousando de democrata, vem pousando de patriota. Um homem que assaltou os aposentados. E os mais roubados foram os aposentados do setor rural. Os mais pobres foram os que mais foram assaltados. A prática toda do mensalão todo está de volta na esplanada dos ministérios, assaltando os ministérios desse país afora. Esse é o debate que tem que ser feito. Essa é a discussão que tem que ser levada.
Muito bem, polêmica à parte, né? A gente chegou bem no finalzinho do programa. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação. Eu que agradeço, Rafael Vasconcelos. É um prazer estar aqui junto com vocês da TBC. Quero cumprimentar minha debatedora. Foi um programa sensacional. Isaura Lemos, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Rafael. E eu penso que com um pouco a gente vai colocando as nossas ideias, esclarecendo a população que tem que escolher qual livro de história ver e qual canal de televisão você assiste, porque a verdade ela acaba vindo à tona. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.